Amados irmãos e irmãs, um santo dia, uma santa tarde, uma santa noite. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para juntos meditarmos a palavra de Deus que está em Hebreus 11, versículo do 1 em diante. Hoje nós vamos falar sobre uma palavrinha que sem ela nós não somos nada. Sem ela nós não podemos acreditar em Deus, sem ela nós não podemos ser fiel a Deus. Nós vamos falar hoje sobre uma palavra com duas letras, que se chama fé. Peçamos a Deus a graça do dom do entendimento dessa palavra, que eu entenda, que eu proclame, que eu viva e que eu guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Exemplo dos heróis do Antigo Testamento. A fé é um fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originam do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte, e não foi achado porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que, antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Está no Gênesis 5:24. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis, cheio de santo temor. Construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça mediante a fé. Foi pela fé que Abraão obedeceu ao apelo divino. Partiu para uma terra que devia receber como herança. E partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, porque tinha a esperança fixa da cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e o construtor é o próprio Deus. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que havia prometido. Assim, de um só homem quase morto, nasceu uma posteridade
tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como os grãos de areia da praia do mar. Foi pela fé que todos nossos pais morreram, embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido. Viram-no e o saudaram de longe, confessando que era só estrangeiro e peregrino sobre a terra. Dizendo isso, declararam que buscavam a pátria. E se referissem àquele de onde saíram, ocasião teriam de tornar a ela. Mas não eles aspiravam a uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso Deus não se designa de ser chamado o seu Deus. De fato, ele lhes preparou uma cidade. Foi pela sua fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu único filho. Depois de ter recebido a promessa e ouvido as palavras, uma posteridade com o teu nome te será dada em Isaque. Estava ciente de que Deus é poderoso até para resistir alguém dentre os Estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. E assim ele conseguiu que seu filho lhe fosse devolvido. E isso é um ensinamento para nós. Foi inspirado pela fé que Isaque deu a Jacó e a Esaú uma bênção, em vista de acontecimentos futuros. Foi pela fé que Jacó, estando para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e venerou a extremidade do seu bastão. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, fez menção da partida dos filhos de Israel e dispôs a respeito dos seus despojos. Foi pela fé que os pais de Moisés, vendo nele uma criança encantadora, o esconderam durante 3 meses e não temeram o edito real. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus e a fugir dos prazeres culpáveis e passageiros. Com os olhos fixos na recompensa, consideravam os ultrajes por amor de Cristo como um homem de bem mais precioso que todos os tesouros dos egípcios. Foi pela fé que deixou o Egito, não temendo a cólera do rei, com tanta segurança como estivesse vendo o invisível. E foi pela fé que mandou celebrar a Páscoa e aspergir os portais com sangue, para que o anjo exterminador dos primogênitos poupasse os filhos israelitas. E foi pela fé que os fez atravessar o Mar Vermelho por todo o terreno seco, ao passo que os egípcios que se atravessaram a persegui-lo foram todos afogados. E foi pela fé que desabaram as muralhas de Jericó, depois de rodeá-las por 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a meretriz, não pereceu com aqueles que resistiram, por ter dado asilo aos espiãs. Que mais direi? Falta-me o tempo de falar de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefter, Davi e Samuel e dos profetas. Graças à sua fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, vieram se realizar as promessas, tamparam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, triunfaram de enfermidade. E vamos parar por aqui, porque nós sabemos, amados irmãos e irmãs,
toda a fé do Antigo Testamento que eu acabei de ler. Mas veja bem, que quem está escrevendo essa carta aos Hebreus é São Paulo. E foi pela fé que São Paulo abandonou aquela fé diante dos pagãos que andava perseguindo os cristãos. Então, de perseguidor, ele passou a ser perseguido pela fé. Um Deus invisível que se mostrou a Paulo no caminho de Tarso através de uma grande luz que foi capaz de deixá-lo cego. Ele ficou cego, mas esse tempo que ele ficou cego, abriram-se a visão. E ele percebeu que o caminho do céu é o caminho que nos leva a Jesus. E desde então esse homem começou a ser perseguido e a proclamar a palavra de Deus. E foi ele que escreveu tantas cartas aos Hebreus, aos Coríntios, a Filemon, a Tito, a Timóteo. Olha, tantas cartas que ele escreveu, que está aqui no Novo Testamento, que nos leva para o céu. Então, amados irmãos e irmãs, que nós podemos pedir a Deus nesta palavra, que o Senhor nos capacite e nos encha com essa mesma fé, a fé de Moisés, a fé de Abraão, a fé de Raabe, a fé de Jacó, a fé de José do Egito, que mesmo preso na cadeia, não deixou que fosse abalada. Então, meus irmãos e irmãs, eu quis ler essa passagem para vocês, porque foi exatamente essa passagem que a irmã Maria Raquel do Instituto Hesed leu para nós hoje. E nos pediu para que a gente fale da fé. A fé é acreditar num Deus que a gente não pode ver, mas saber, através dessa santa palavra, que nós estamos aqui nessa terra de passagem e que nós temos que trabalhar dia e noite, meditar dia e noite a palavra de Deus, os seus mandamentos, para poder chegar na pátria celeste. Peçamos a Deus essa graça hoje, que o Senhor nos afaste e nos livre de riquezas que nos afastam de Deus. Que o Senhor nos dê somente aquilo que é necessário para que a gente permaneça aqui na terra o tempo que o Senhor marcou para que nós fiquemos nela. Que o Senhor nos ajude a entender que nada dessa vida leva-nos para o céu. Os prazeres, bens materiais, dinheiro, nada disso nos leva para o céu. E a única coisa que leva a gente até Jesus é a fé. É a fé em Cristo. É a fé. É acreditar que Deus tudo pode. Que Deus pode arrancar nós dos nossos pecados. Mesmo aquele pecado que muitas vezes nós pensamos que não tem perdão. Mas quando nós abrimos o nosso coração a Deus, quando nós acreditamos através da nossa fé que Deus tudo pode, que Ele é capaz de abrir o seu coração misericordioso para nos salvar. Porque Deus, Ele quer que todos nós se salvem. O prazer de Jesus é a salvação nossa. Esse é o maior prazer de Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, peçamos a Deus essa graça, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por essa palavra de encorajamento. Que nós possamos ter coragem, Senhor, de ser fiel à Tua palavra, de ser fiel a Ti,
de te servir e de te seguir, Jesus. Não por medo de ir para o inferno, e sim por amor a Ti. O desejo de contemplar a Tua face, o desejo de Te adorar, o desejo de sentir essa paz que o Senhor pode dar àqueles que o buscam. Quantas vezes nós vamos diante do Santíssimo Sacramento adorar-te, Senhor? E o Senhor nos envolve com teus braços, nos envolve com tua paz. E é exatamente essa paz, Senhor Jesus, que eu quero para mim e para minha família. E para todos aqueles que acompanham o nosso canal, Senhor. Toca no nosso coração, Jesus. Aumenta a nossa fé. Que nós possamos falar como aquele pai que levou o seu filho para que Jesus curasse, para que Jesus expulsasse aquele demônio. E ele falou, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Porque muitas das vezes, amados irmãos e irmãs, os desesperos da vida, as perseguições, abalam a nossa fé. Mas que nós possa te pedir, Senhor Jesus, esta graça, que jamais nós desistemos de ser vossos servos e servas, para que nós não desista, Senhor Jesus, de te servir. Obrigada, Senhor Jesus, por estas palavras de incentivo a aumentar a nossa fé. Obrigada, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada um de nós, pela Trindade Santa, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que esta palavra, amada e amada em Cristo Jesus, fortaleça o seu coração, fortaleça o meu coração, e que Deus aumente cada dia mais a nossa fé num Deus invisível, um Deus que tudo pode, um Deus que pode transformar o meu coração e o teu coração, arrancar nosso coração de pedra e nos dar um coração novo. Obrigada, Senhor. A ti toda honra, toda glória e todo louvor. Quem como Deus? Ninguém. Salve Maria.